Oi, gente, aqui quem fala é Amanda Passos, trazendo para vocês mais um Podstark, diretamente da Escola Presidente Costa Silva, situada em Guarapari, Espírito Santo. E hoje o tema é amor, solidariedade e consciência ambiental. Recebemos com uma alegria enorme a Lana, coordenadora do projeto Guaratampinhas, uma iniciativa incrível que arrecada tampinhas plásticas para transformar esses simples gestos em castração, alimentação e cuidado com os animais em situação de rua. Quer entender como pequenas ações podem gerar grandes impactos? Então fique com a gente porque o papo de hoje está inspirador. Voltamos, Alana, seja bem-vinda ao nosso Podstark. E para começar, conte pra gente, como que surgiu esse projeto Guaratampinhas? Boa tarde. Então, o Guaratampinhas surgiu lá em 2019. Foi vendo uma ideia, na internet de outros estados que começaram a fazer essa arrecadação de tampinhas e eles voltavam o valor arrecadado para ajudar os animais carentes, principalmente na castração. Eu falei assim, eu acho que dá para trazer para Guarapari também, uma cidade turística, né? Sim. A gente vê muito lixo nas praias, principalmente tampinhas. E aí ficou só na ideia. A gente conversando, eu e outras amigas, a gente conversou e ficou só na ideia. Até que em novembro, chegou no verão, eu falei assim, acho que agora é a hora. Aí eu criei o Instagram, primeiro do Guaratampinhas, foi o primeiro Instagram. E fizemos um mutirão na Praia do Morro. E aí a gente começou a arrecadar. Sim. Só que aí veio pandemia e deu uma paradinha nas arrecadações. Mas o projeto em si mesmo começou em 2019. Sim. E qual foi a sua principal motivação para criar esse projeto? Então, eu sempre fui apaixonada por animais desde pequenininha. E ver os bichinhos sofrendo é o que toca, sabe? No nosso coração. E aí eu falei assim, acho que a gente vai juntar o útil ao agradável, né? A gente vai ajudar o meio ambiente, que eu também sou apaixonada. Apesar de ser professora, ter feito pedagogia, eu amo biologia. Uhum. E aí eu falei assim, acho que eu vou trazer, e aí a gente começou por isso. Por ver muitos animais nas ruas, e eles continuam procriando, e a gente precisa diminuir isso, Sim. para poder ficar melhor também, sair na rua. Aí essa foi a principal motivação. Sim. E como funciona na prática a arrecadação e a destinação das tampinhas? Então, na prática, a gente tem vários pontos de coleta aqui em Guarapari. Mas a gente teve um ponto, o primeiro ponto, né? A gente conseguiu um ponto de coleta lá no centro de Guarapari, uma casa de ração. E foi quando a gente jogou na internet. Então, será que o pessoal vai apoiar mesmo? Porque juntar tampinha em casa é uma coisa. Sim. Agora, levar para um ponto de coleta, ter essa mobilização, que a gente pensou que ia ser a parte mais difícil. E em casa, eu comecei juntando também. Então, assim, quando a gente junta essas tampinhas e a gente consegue separar por cor e vender, o valor, né, que a gente arrecada que é destinado para castrar. Aí a gente consegue custear castrações. Sim. E como você falou, separa por cor, facilita a coleta, a separação por cores, igual, por exemplo, a gente tem aqui nas garrafas. Na verdade, a separação por cor agrega valor. Se tivessem todas misturadas, como é que funciona? Por que tampinha? Porque além dela ser mais fácil de juntar e guardar em locais, em casa, né? As pessoas vão ficar juntando garrafa descartável, que ocupa muito espaço. Então, além delas ocuparem pouco espaço, quando a gente vende para empresas de reciclagem, eles trituram e fazem novos utensílios, objetos, desde playgrounds de crianças, Composição. Aí eles, quando trituram esses materiais, eles voltam a fazer novos materiais. Quando eles estão misturados por cor, eles só conseguem a totalidade preta. Então, quem compra vai ser pessoas que usam para fazer novos objetos de cor preta. Então, separando por cor para eles é melhor, porque agrega valor. Então, a gente consegue vender um pouquinho mais caro. E para eles é mais fácil, porque aí eles conseguem fazer novos objetos das cores das tampinhas. Entendi. E existe um tipo específico de tampinhas que vocês aceitam? Na verdade, não. Qualquer tampa plástica, qualquer tampa de refrigerante, leite, amaciante, não tem um formato específico. Então, qualquer tampa a gente consegue reverter para castração de animais. Não tem. Até tampa de manteiga, que é mais molinha, a gente consegue também vender. E a gente é uma venda diferenciada.
Mas a gente consegue, eu esqueci de colocar no silencioso. E como a comunidade pode contribuir para essa coleta? Juntando tampinha em casa. Quando as pessoas juntam tampinhas em casa e levantam um ponto de coleta, essas tampinhas chegam até nós. Porque a gente conta com poucos voluntários. Então, esses voluntários, eles têm uma rota. Muitas pessoas mandam mensagem pra gente, pro nosso Instagram, querendo que a gente busque as tampinhas em casa. E eles falam, eu tenho muita tampinha. Olhando essa garrafa aí tem muita tampinha. Sim. Mas não é a quantidade necessária, por exemplo, para castrar um animal. A gente precisa, para castrar uma cadela, 200 quilos de tampinha. É o equivalente a uma sacola de mercado até a boca. Então, são 200 sacolas dessa, a gente consegue castrar uma cadela. Então, assim, é muita tampinha, eles pensam, eu tenho muitas tampinhas em casa, então dá para vir buscar? E a gente não tem voluntário para isso, né? Até para buscar isso de casa em casa, gera custo. Sim. E a gente depende de um voluntariado para fazer isso. Então, por isso que a gente facilitou criando esses pontos de coleta. A gente tem mais ou menos 38 pontos de coleta espalhados por Guarapari. Desde escolas, farmácias, casas de ração. E a gente facilita, porque aí a pessoa pode juntar as tampinhas em casa e levar num ponto que fica mais perto da casa. Sim. E como funcionam essas rotas, como você mesma falou, essas rotas de coleta? Então, como são poucos voluntários, a gente divide e as pessoas que moram mais perto vão buscando. Eu vou dar um exemplo. Eu pego as tampinhas que ficam mais ali na região de Kubitschek, Coroado, Ipiranga, aí eu que saio buscando, mas não no dia que eu quero. É quando eles falam, ó, encheu aqui, e não pode ficar muitas coisas, né, nesses comércios que cederam esse espaço pra gente. Sim. Aí a gente vai buscar quando eles pedem. E também não é encher uma sacolinha, eles lotam um pouquinho até a gente poder buscar. E como as pessoas podem encontrar esse ponto de coleta? Vocês divulgam? Como que funciona? No nosso Instagram, que é o nosso canal oficial, tem no link da biografia do Instagram, tem um link de um drive. E lá no drive tem o endereço completo, a lista completa dos locais, com o endereço, o telefone, direitinho para a pessoa se localizar e os bairros. Aí a pessoa pode encontrar lá o principal. Aí a pessoa liga e vocês agendam com... Não, aí as pessoas levam nesse ponto de coleta. Aí nesse ponto de coleta, os nossos voluntários que já têm essa rota pré-estabelecida, aí eles vão buscar. Entendi. Após a venda das tampinhas, como são definidos os recursos para castração, compra de ração e outros cuidados? Então, a gente tem uma lista de espera de castração de animais carentes. Mas a prioridade do projeto, por enquanto, como a gente elas, infelizmente, as tampinhas ainda não rendem muito financeiramente. Para a gente juntar 1 tonelada, a gente está demorando aí uns 8 meses. Se a gente tivesse mais arrecadação de tampinhas, as vendas iam ser mais recorrentes, logo a gente ia ajudar mais animais. Mas como ela demora aí em torno de 8 meses para acontecer, a gente está até para ter uma venda amanhã, graças a Deus. Eu acho, pela minha estimativa, que lá tem quase 2 toneladas. Demorou um pouquinho mais para vender dessa vez e a gente arrecadou um pouco mais. Então, eu acho que com essas tampinhas, a prioridade são os animais que estão vulneráveis nas ruas. Sim. Esses errantes mesmo, a gente castra principalmente esses. Só que para a gente castrar esses animais, a gente precisa de um lar temporário, não é sair castrando animal na rua Sim. e devolver para a rua. Então, o foco são os animais em situação de rua. Então, depende da época. Tem dinheiro na conta, a gente vai fazendo de acordo com que a demanda vai aparecendo. Sim. E aí, quando sobrou dinheiro, e aí a gente vai dar seguimento a essa lista de espera. Isso, de animais domiciliados que os tutores são carentes, que eles não têm como marcar uma castração. Entendi. E vocês têm parceria com clínicas veterinárias, ONGs ou o poder público para realizar essas castrações? Então, a gente tem parceria com 2 clínicas veterinárias aqui em Guarapari, que é a Clínica Vida e a Guarapari mesmo, aquela que fica em frente à prainha. As 2 são as que fazem os preços mais acessíveis para o projeto. E aí, ONGs não. A gente agora, até estava comentando, a gente está oficializando o projeto mesmo, ele está virando uma associação. E com o intuito de tentar verbas de patrocínios, de empresas, talvez até de emendas parlamentares, para com que essas castrações aconteçam com mais frequência. Visto que nossa renda vem só de reciclagem e de algumas doações.
de pessoas que apadrinham um animal que a gente resgatou doando ração, pessoas que apadrinham talvez uma castração inteira, ou ajudam com cotinhas para a gente ajudar algum caso específico que a gente acaba assumindo. Então, assim, são N causas que a gente acaba apoiando. Às vezes o animal é atropelado e ninguém socorre, o município principalmente não socorre. E quando chega esse pedido pra gente, que a gente acha que dá para ajudar, aí são essas tampinhas, que esse dinheiro, né, e de doações que dá pra gente custear. Então, são diversas causas, né, e não tem como controlar. Você tem que ver, né. Eu sei que são muitos, mas vocês conseguem lembrar de alguma história marcante de algum animal que foi ajudado diretamente pelo projeto? Tem vários. Dá pra lembrar de vários. A Andressa até conhece, a gente ajudou a Anastácia. Ela até ficou emocionada. Porque a Anastácia, ela foi atropelada, deixada pra morrer. E ficou assim, desde 7 horas da manhã até a noitinha, lá, atropelada, machucada. Aí uma pessoa ajudou, levou pra uma clínica. E lá a Anastácia a gente viu que não dava pra aproveitar a perninha dela. Teve que amputar. E a outra perninha dela, que a gente pensou que ela ia poder, né, continuar com a perninha boa, também não é tão funcional. Então, assim, a Anastácia, ela fez 2 cirurgias, castrou, e até hoje ela tá em lar temporário. São 2 anos quase. Não sei se a Andressa lembra, né? São quase 2 anos. Então, assim, a gente faz o possível para ajudar. São muitos pedidos de ajuda, eu fico muito emocionada mesmo, porque mexe com a gente. Mexe. E eu acho que se a gente se esforçasse um pouquinho mais, o município se esforçasse um pouquinho mais, daria para ajudar e não ver tanto bichinho sofrendo na rua, sabe? São muitos bichinhos precisando de ajuda. E eu acho que isso mostra mais da população, quando a gente se importa, quando a gente se interessa mesmo pelo bem-estar animal, a gente se interessa também pelo próximo. Isso mostra mais do que a pessoa é, do que, tipo, quando a gente não se importa com o sofrimento alheio, né? Ainda mais de um animal que não tem como pedir ajuda. Ela ficou o dia inteiro. E quando ela sofrendo, uma perna foi triturada e teve que amputar. A outra perninha, que a gente pensou que ela ia conseguir pelo menos ficar em 3 perninhas, né, em pezinha, ela anda com a garupinha arriada. Então, por ela ser especial, até hoje ela tá em lar temporário. Mas fora ela, teve outros casos de atropelamentos, que é o que às vezes é mais difícil da gente conseguir ajuda, porque nunca acaba com o primeiro atendimento, nunca acaba com a primeira ajuda, sempre continua, né? E o animalzinho especial, ele requer mais cuidados. Então, assim, a Anastácia, teve o Tobias, teve a Kátia, e agora o Bombom, que é um que a gente está tentando um lar para ele. São casos de cães que foram atropelados e ninguém prestou socorro. E são cirurgias de 5, 6 mil reais. Que a gente, para ter 6 mil reais em tampinhas, a gente vai juntar 2 anos vendendo tampinha. Então, assim, é uma realidade muito longe para a gente conseguir ajudar. Então, todo mundo pensa, nossa, eles conseguem muita ajuda com tampinha. Não é. A gente sabe que o montante de tampinhas que a gente tira do meio ambiente é muito, mas financeiramente não rende tanto. A gente já arrecadou em torno de 3 mil toneladas até hoje, um pouco mais. A gente pensa, é muita coisa, mas financeiramente não é tanto assim. O que a gente consegue fazer é realmente com a ajuda de pessoas de bom coração, que apoiam o nosso projeto. Cabe a todos também a abraçar essa causa, né? Sim, com certeza. E qual tem sido o impacto do projeto em Guarapari, tanto as vidas dos animais, quanto na conscientização e a ambiental da população? Eu acho que tem sido muito importante. A gente tem parcerias em escolas. Assim, eu sei que aqui vocês também juntam as tampinhas, tem projetos, né, que vão recolhendo ao longo do tempo. Outras escolas que sempre estão nos ajudando, Rui Barbosa, Jorge Bueri, sempre está ajudando também, Zuleima, Silva Melo. Então, são escolas que os professores levam essa sementinha para os alunos. E aí, eles juntando em casa, já eles podem aí propagar a ideia das tampinhas para as famílias, e eles vão juntando. Então, acho que é muito importante. É o que eu falei, a gente ajuda 2 causas, os animais e também o meio ambiente. Porque é um lixo que vai ter um retorno, ele vai voltar a ser algum produto com utilidade. Sim. E não vai parar em aterro sanitário, prejudicando muito o meio ambiente. É uma coisa que a gente pode refazer, né? Reconstruir outra coisa e ainda ajudar os bichinhos. Sim, com certeza. Sim.
Bom, gente, a gente vai dar uma pausa agora para beber uma água, enquanto isso, roda a vinheta. Voltamos. E Alana, quais são os maiores desafios que você enfrenta na coordenação desse projeto? É saber direcionar para onde vai a ajuda. A gente não tem como ajudar todos, então escolher qual que a gente vai ajudar no momento, ficar à frente de uma rede social. Agora eu consegui, a vice-presidente da nossa associação está me ajudando nessa, mas são muitos pedidos de ajuda, são pessoas que às vezes nem seguem, nem conhecem o projeto, já chegam pedindo e querem castração, e querem que a gente pegue os próprios animais. Eu estou de mudança, vem buscar os meus animais porque eu não posso mais. Então, assim, são coisas absurdas que a gente vê no nosso Instagram, no nosso direct. Então, às vezes, e como é uma coisa voluntária, eu tenho o meu trabalho, as meninas têm os trabalhos delas, eu dou aula o dia inteiro, e agora com a nova lei do celular a gente não pode mexer tanto, né? Então, assim, é difícil acabar tendo que responder, e essas perguntas, às vezes, meio sem noção que aparecem, infelizmente. Uhum. E quais conquistas vocês destacariam até agora? Eu acho que a conquista maior é o projeto ser conhecido. Com o projeto ser conhecido, a gente consegue arrecadar mais tampinhas e ajudar mais animais, isso aí, com essa visibilidade. E com os animais, as vidas que a gente já ajudou. Então, são mais de 80 castrações com tampinhas, com pessoas que apadrinham as castrações. Então, são 80 animais que a longo prazo a gente está tirando milhares de animais abandonados. Porque uma gata, ela entra no cio a cada 2 meses. E cada barrigada dela aí são 8 filhotes. E eles, quando estiverem com 6 meses, eles vão também entrar no cio. Então, assim, é uma bola de neve. O cachorro é a cada 6 meses. Então, cada castração a gente comemora muito. Porque a gente sabe que vai ser menos animais nas ruas futuramente. Como você vê o papel da juventude e das escolas nesse tipo de iniciativa? Eu acho que esse é o foco. Inclusive, o Guaratampinhas vai... eu não comentei, mas o nosso projeto ele tá oficializando. Então, agora a gente está em mudança de nome, mas o Guaratampinhas ele vai continuar como projeto nas escolas. A gente acha que a propagação e a multiplicação dos alunos, das crianças, dos adolescentes e os jovens nas escolas, que é o meio da gente conseguir alcançar mais pessoas em Guarapari. Sim. Que possam conhecer o projeto, juntar a tampinha, porque não custa nada botar uma sacolinha do lado da PID, direcionar essas tampinhas para que elas possam ajudar animais. Porque as crianças e os jovens são o maior meio, né? Porque eles falam para os tios, para os avós, para os pais. Os familiares, com certeza. Como as pessoas podem se tornar voluntárias ou apoiar o Guaratampinhas? Além, é claro, da doação de tampinhas. No nosso canal oficial, que é para contato, que é o Instagram, temos e-mail lá também, para quem quiser, no nosso link da biografia. Mas o canal oficial, as pessoas lá, a gente tem posts explicativos de como elas podem se tornar voluntários. E quem quiser se tornar um ponto de coleta, não precisa de muito, não. Lá no nosso drive também tem o folheto do Guaratampinhas, é só botar uma caixinha e falar que a gente é um ponto de coleta, não é nada burocrático. Sim. Quem quiser juntar a tampinha e tiver também um comércio ou uma família grande que é assim, nós somos ponto de coleta, é muito simples. E voluntariado mesmo, para botar a mão na massa, a gente precisa para poder separar a tampinha por cor. Você dá trabalho. Dá. Quais são os próximos passos, os sonhos que vocês têm para esse projeto? É o que está acontecendo agora, a gente conseguiu oficializar. Então, assim, para oficializar um projeto desse, infelizmente a gente tinha pessoas nos ajudando, mas ninguém que quisesse ficar à frente, junto comigo, né? Então, assim, agora eu tenho uma equipe, a gente tem um grupo, desde presidente, vice-presidente, secretário. Então, essa equipe, ela está coordenando melhor. A gente conseguiu, porque precisa registrar tudo em cartório, é uma coisa mais séria, né? Para a criação do CNPJ. Então, graças a Deus, eu consegui essa equipe, uma equipe de confiança. Bom. E aí, acho que essa é a maior conquista, porque com ela eu acho que a gente vai conseguir ajudar muito mais. E que mensagem você gostaria de deixar para quem ama os animais e quer fazer a diferença
mas ainda não sabe por onde começar. Muitas pessoas acham que para ajudar os animais precisa ser um protetor, tipo, eu sou um protetor oficial. E eu acho que não precisa disso, é só amar. Amar os animais e fazer sua parte, desde colocar uma água na calçada, um potinho, um bote de comida. Nunca delegar para outras pessoas. Eu acho que isso é o principal. Cada um pode fazer sua parte. E onde podemos acompanhar o trabalho do Guaratampinhas? Redes sociais, contatos e etc. No nosso Instagram, Guaratampinhas Oficial. Por enquanto, né? Futuramente a gente vai acabar modificando, mas o Instagram é assim, Guaratampinhas Oficial. E lá a gente tem na biografia, tem e-mail e tem os métodos que as pessoas conseguem nos ajudar. Sim. Mas o principal mesmo é o Instagram. E, Alana, você poderia deixar suas considerações finais para quem está aí assistindo em casa? Então, a gente precisa que o Guaratampinhas se torne conhecido. A gente sabe que uma tampinha por vez a gente consegue castrar. Castrar é um ato de amor. Sim. A gente vai reduzir o abandono. E não só a gente consegue através das tampinhas, né? Mas a gente aceita doações, a gente aceita patrocínios, empresas que quiserem nos ajudar, nos apoiar. Pode entrar em contato com a gente, que a gente vai amar receber essa ajuda para dar mais visibilidade para a causa animal aqui em Guarapari. E assim encerramos mais um episódio do nosso Podstark. Agradecemos imensamente a Alana por compartilhar com a gente a história e a força do projeto Guaratampinhas. Se você ficou tocado por essa causa, que tal começar a guardar as tampinhas hoje mesmo? Um grande abraço!